Fala galera, tudo bem com vocês? Educador Fernando por aqui e hoje nós faremos o nosso terceiro vídeo a respeito do mesmo assunto, projetos elétricos, especificamente residencial. Bom, hoje nós falaremos então sobre o dimensionamento das potências e da quantidade de pontos que deve haver em alguns setores da residência. Especificamente hoje falaremos de áreas secas. Nós entendemos aí como salas e dormitórios, certo? Vamos então ao que diz, conforme as recomendações da NBR 5410 na versão de 2004. Salas e dormitórios. Deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros inteiros ou fração de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. Nota, particularmente no caso de salas de estar, deve-se atentar para a possibilidade que um ponto de tomada venha a ser usado para alimentação de mais de um equipamento, por exemplo, tomadas de corrente para televisor, videocassete, DVD, aparelhos de TV, cabos, etc. Sendo recomendável equipá-lo com a quantidade de tomadas julgada adequada. Nós estamos aí no tópico 4.2.1.2.3, certo? Então, olha só, hoje nós trabalharemos com o dimensionamento de número de quantidade de tomadas e quantidade de potência para essas tomadas. Lembra lá, a potência é watt, né? Nós não trabalharemos nesse momento com watt, é o volt-ampere, porém faremos a conversão e é super tranquilo. Fiquem sossegados em relação a isso. Então, nós falaremos hoje a respeito de ambientes secos. Como eu já havia informado, são os dormitórios e salas. Bom, vejamos então as recomendações segundo a NBR 5410. Aqui no tópico 8.2.1.1, que fala de condições para estabelecer a quantidade mínima de tomadas e o de uso geral, TUGs, né? Vamos lá no tópico letra D, diz o seguinte: deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros, ou fração de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. Nota, particularmente no caso de salas de estar, deve-se atentar para a possibilidade de que um ponto de tomada venha a ser usado para alimentação de mais de um equipamento, como por exemplo, tomadas de corrente para televisor, videocassete, DVD, aparelhos de TV a cabo e etc., sendo recomendável equipá-la com a quantidade de tomadas julgadas adequada. Então olha só, observem que falou de DVD, né? A galera já praticamente não aboliu isso daí, já não usa mais. A norma ela é um pouco antiga, porém as suas condições mínimas aí quanto a dimensionamento de quantidade e potência é um valor ainda muito bacana para ser utilizado, galera. Então, assim, toda vez que for feito, vocês forem solicitados para fazer um projeto elétrico, eu recomendo fortemente que vocês façam uso da NBR 5410. Até mesmo porque no futuro, quando vocês virarem técnicos e engenheiros, para poder assinar uma RT, né, que é acervo de registro técnico, vocês precisarão seguir as normas. Não é possível ser feita aí uma RT com a sua instalação fora das normas que regem a NBR 5410, entre algumas outras normatizadoras aí como NR10, NR12, algumas coisas a mais aí. Bom, então interpretando aquilo que a norma nos recomenda, né? Ela diz o seguinte, que para cada 5 metros inteiros ou fração de perímetro, nós devemos contabilizar aí ao menos um ponto de tomada. Então vamos começar a anotar esses dados aí. Então olha só, para cada para cada 5 metros ou fração de perímetros, devemos atribuir um ponto de tomada. Então, lembrando que nós estamos tratando com ambientes secos, salas e dormitórios.
Bom, olhando aqui no nosso exemplo, a planta que nós estamos utilizando aí apenas como exemplo, é uma casa aí bem pequena. Nós temos um dormitório, certo? E esse dormitório em área linear, lembrando, tá bom? Em perímetro. A área que nós temos é de 11,24 metros. Então vou colocar dorme de dormitório, 11,24 metros. E aí nós temos cozinha, lavanderia, garagem. Ok, então nós não temos mais áreas secas. Nós temos apenas o dormitório. Não tem sala nessa residência que nós estamos fazendo a planta baixa. Então vamos interpretar essa regra para esse ambiente. Bom, vamos fazer uso da calculadora para ficar mais fácil, ok? Mas dá para fazer de cabeça tranquilamente. Quem tiver condição de fazer, quem achar que dá para fazer sem a calculadora, tranquilo. Quem achar que precisa, sem nenhum problema também, ele está aqui para o nosso auxílio, é uma ferramenta de trabalho para gente, tá bom? Então olha só, a regra diz o seguinte, que para cada 5 metros nós devemos acrescentar um ponto. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse 11,24, certo? E o que nós vamos fazer? Subtrair o nosso 5 metros. Então vamos lá, eu vou subtrair os 5 metros, sobraram 6,24. Então olha só, nós temos um ponto, 6,24. Vamos subtrair novamente 5 metros, sobraram 1 metro, ponto 24 centímetros. E aqui nós vamos contabilizar mais um ponto. Ok, só que olha só, agora sobraram 1,24 metros. Quando nós estamos falando de área quadrada, ou seja, deveria ser o espaço inteiro, ou seja, esse 1,24 seria simplesmente descartado ou ignorado. Agora, tratando de perímetro, não, fração de perímetro não, ele vai ser utilizado, ou seja, a cada 5 metros inteiros, como diz a norma, ou fração de perímetro. O que é fração de perímetro? São os resquícios, são os restos de uma sobra de subtrações que foram feitas, ou seja, nós pegamos 11,24, fomos subtraindo de 5 e 5, sobraram 1,24. Para esse 1,24 nós vamos simplesmente zerá-lo, chegar a zero literalmente, só que para esse 1,24 será acrescentado mais um ponto. Então olha só a diferença de área linear para área quadrada. A área quadrada diz que precisam ter tantos metros inteiros, lembrando, área quadrada. Agora, para a contabilização das tomadas, nós trabalhamos com metros fechados, certo? Ou fração de perímetro. Lembrando, fração de perímetro é a sobra. Então, olha só, novamente, de 11,24. Opa! 11. Eita, tá difícil aqui. 11,24. Nós vamos subtrair quem? 5, né? Porque a norma diz que vão ser cada 5 metros inteiros. 5. Então, sobraram 6,24, ou seja, já temos 5 metros e um ponto de tomada. Agora, novamente, subtraindo por 5. Por que 5, Fernando? Porque a norma diz que precisam ser 5 metros inteiros ou fração de perímetro. Então, vamos lá. Primeiro, nós precisamos subtrair o máximo possível por 5. Mais um ponto de tomada, contabilizado aqui. Observem que agora o valor é inferior a 5. Toda vez que o valor for inferior àquilo que está sendo utilizado para a subtração, aí cai na regrinha do fração de perímetro. Então, olha só, um ponto inteiro, e aqui foi aquele 1,24 metros, 5, 1,24 metros, que também será contabilizado um ponto. Ou seja, aqui entra a regrinha da fração de perímetro. Bom, nós já contabilizamos a quantidade mínima de tomadas segundo aquilo que nos diz a norma. Para o ambiente de 11,24 metros lineares, são necessários ao menos 3 tomadas. E agora, como fica a questão das suas potências? A norma ela diz o seguinte: para setores de área seca, que é o que nós estamos tratando agora, para cada ponto de tomada nós atribuiremos 100 volt-ampere. Ainda assim, nós estamos tratando de potência. Nós logo mais à frente falaremos
sobre esse volt-ampere aqui, como converter para watt. Olha só, nós temos 3 pontos de tomadas, 3 vezes 100, 300. Então, a potência total para o ambiente do quarto, do dormitório, com esse espaço de 11,24 metros lineares, são de 300 VAs, volt-ampere. E aí, quantidade QTDE. Quantidade de pontos nós temos ao mínimo 3 pontos. Bom, olha só, a norma ela diz o seguinte, que devem ser previstos ao menos, ou seja, no mínimo. Significa que colocar um ponto a menos nessa condição está errado, ou seja, não pode ser feito menos do que aquilo que a norma pede, ela diz ao mínimo. Agora, se você quiser acrescentar mais um ponto aí, ou mais outro ponto, não tem problema, vai da necessidade do seu cliente ou da sua visão de projeto, não tem problema. A norma diz o seguinte, você precisa fazer minimamente aquilo que ela pede, não há nenhum problema ser feito a mais, você não pode fazer a menos, ou seja, não poderíamos ter contabilizado apenas 2 tomadas, uma tomada ou nenhuma tomada. Fizemos as 3 tomadas conforme os 11,24 seguindo essas regras? Tá, beleza, tá certo. Acrescentamos mais pontos de tomadas? Ótimo. Só o que vai acrescentar pra gente é no custo da obra, né? No caso do cliente que está contratando aí tanto a mão de obra quanto o material, o que ele vai gastar mais é isso. Porém, eu te garanto que esse a mais vai trazer conforto para ele. No futuro aí eu vou mostrar para vocês o projetinho da minha casa. Teve gente que me chamou de maluco quando viu tanto que eu gastei aqui de conduíte, rolos de cabo, né, para instalação de tomadas aqui. Então, olha só, vou pedir que vocês apliquem esta regra. Essa, né, a regra não é minha, é da NBR 5410. Vou pedir que vocês apliquem essa regra para a planta baixa de vocês, lembrando, para setores secos, somente dormitórios e sala de estar. Cozinha, copa, lavanderia, banheiro, toalete, WC são áreas molhadas. Então, somente para dormitórios e sala de estar, vocês aplicarão essa regra aqui. Beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo, nós trataremos dos demais setores, que são setores molhados. Aí, automaticamente, já teremos praticamente quase toda a casa já dimensionada. E aí, nós continuaremos então. Pretendo também começar a falar sobre essa conversão de volt-ampere para watt, que nós temos aí o chamado triângulo das potências, né? Temos 3 tipos de potências: potência ativa, potência reativa e potência aparente. E aí aqui nós entramos na potência aparente, é aquilo que aparentemente estamos consumindo, mas na verdade é um pouco menos do que isso. E aí nos próximos vídeos nós começaremos a abordar esses detalhes técnicos aí. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, valeu galera, tchau, tchau.